Fala galera, fala pessoal, já para na área para mais um vídeo para responder um comentário deixado aqui por vocês. Não é muito fácil responder essa pergunta, por isso eu vou trazer alguns temas de relevância, como a dificuldade de ter pouco capital, como usar a alavancagem ao seu favor, sem deixar de lado a importância do gerenciamento de risco nas suas operações. E é claro, um setup operacional simples e lucrativo. Pena. Vamos olhar nesse vídeo e eu quero a opinião de vocês também. Então, o melhor setup para trading é um dos temas que eu vou falar e também aliar outros assuntos. Porque existe uma regra, uma frase interessante que eu não refraseei ela aqui, mas é que pequeno capital tem pequeno retorno, tá? Então, assim, se a gente tem dinheiro, muitos dinheiros, né, e a gente rentabilizar, porque é algo que a gente tem que colocar na cabeça também, tá? O trading, a gente não fabrica dinheiro, tá? A gente rentabiliza, a gente potencializa um dinheiro que está pequeno em dinheiro grande, tá? Então, se tu tem pequeno capital, o teu retorno vai ser pequeno na maioria das vezes, tá? 99% das vezes. E aí a gente vai usar alguns recursos, artifícios, para transformar um pequeno capital em um grande retorno. Mas esse pequeno capital não quer dizer que é com $1 na conta, $5 na conta, que isso aqui vai virar 5.000 em pouco tempo, tá? Não vamos se iludir, tá? E eu não vou iludir vocês também. Tem que cair nessa realidade. Então vamos lá, um pouquinho, que é uma regra fundamental, né? O lucro potencial, ele é proporcional ao seu capital investido. Tá? Então a gente tem que ajustar a expectativa. Infelizmente, tá? Tem que dar a real para vocês. Tem que ajustar a expectativa, como o pessoal gosta de falar da banca, né? Uma banca pequena, por mais que use aquele recurso, o pessoal das opções binárias gosta de falar muito, vou alavancar sua conta. Que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar em algum lugar aqui sobre alavancagem. Não tem nada a ver com aquilo de alavancagem, tá? Também, como exemplo prático, se a gente pega o nosso dinheiro, tá? Eu tenho $10 na conta e eu tenho um retorno de 5%, meu lucro é de 50 centavos. Olha só, eu estou dizendo que com 10, com 5% de lucro, eu vou ter 50 centavos. Tá vendo como a relação aqui de retorno quantitativo, monetário, que realmente vai entrar na conta, que a gente vai ver ali, ó, pingando, é pequeno em relação a um dinheiro pequeno. Mas, por outro lado, se a gente tiver uma conta um pouquinho maior, um pouquinho bem maior, né, considerável aqui, vamos falar assim, para a maioria das pessoas, a gente tem um retorno de 5%. R$ 250, perdão, que corresponde a 5%. Mesmo pequenos lucros em valores absolutos pode parecer alto por conta da porcentagem. Então, agora a gente já começa a estar numa balança. Eu tenho dinheiro pequeno, eu tenho que pensar na rentabilidade, assim eu vejo quanto que realmente vai entrar na conta. Eu vou ter uma percepção do valor que vai ser de resultado. E uma das formas de potencializar isso é usando a alavancagem e as escolhas dos ativos. Por isso eu tenho um vídeo no canal e até mesmo meu curso fechado, onde eu falo dos principais ativos. E eu vou deixar link aqui embaixo também, que é sobre vocês têm que conhecer o que vão operar. Uma das aulas do curso é sobre o que a gente pode operar, as oportunidades que a gente tem no mercado. Então vocês têm que conhecer as oportunidades, tá? Quem ainda não viu o curso, está por fora do que pode se operar, olha aqui embaixo na descrição do vídeo que vocês vão ter acesso gratuito a um treinamento de mais de 8 aulas e está com acesso liberado. Então, a forma que a gente tem de potencializar o nosso dinheiro é usando a alavancagem. Tá? A alavancagem não tem jeito, tá? Ela vai ser o instrumento para quem tem pouco dinheiro e também para quem quer operar ativos que custam caro. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos voltar nesse tema, eu tenho pouco dinheiro na conta, com a alavancagem, $10, dependendo da alavancagem, eu tenho na mão. A corretora me permite que eu movimente algum ativo com $5.000. Esse é o poder da alavancagem. A alavancagem tem vários, tá? O padrão de corretoras é de 1,30, eu coloquei 1,10, mas é 1,30. E vocês vão ver também que existem algumas corretoras meio nebulosas aí. Até algumas entram em contato comigo. E eu não sei por que acham que eu vou cair para divulgar elas, mas a alavancagem de 1 para 1.000. Cara, 1 para 1.000 imagina transformar o $10 em 10.000 na tua mão, assim, sendo que tu não sabe operar. Tá com cara de malandragem de corretora, tá? Então vocês têm que ficar esperto.
E a alavancagem não tem nada de ruim, de errado. Por isso eu tenho esse vídeo que eu já deixei nos cards, ou vai aparecer no final, sobre a alavancagem. Vocês têm que usar a alavancagem da corretora. Não tem jeito. Conta pequena, dinheiro pequeno, precisa usar a alavancagem. E os principais ativos, né? Só retornando aqui, o principal ativo é o EURUSD, tá? O EURUSD é um dos principais do Forex, tá? Porque a gente tem vários ativos que tá no curso. Tem moedas, eu tenho índices, eu tenho commodities, eu até mesmo tenho ações que vocês podem operar com pouco capital. Então, vocês conseguem operar com $10 em ações, já está bem bacana, mas e ainda assim alavancagem. Então, tem de tudo um pouco, turma, tem que achar o que vocês querem, tá? O fator essencial é sobre o gerenciamento de risco. Eu não sei porque demoraram tanto tempo para falar sobre gerenciamento de risco. Eu estou preparando conteúdo fechado em breve, ou vai ficar aberto aqui sobre gerenciamento de risco. Talvez eu mande primeiro para os membros, depois eu coloque aqui. É isso que é a salvação, mesmo para quem tem conta pequena, quem tem pouco dinheiro pequeno, ou quem tem uma conta com dinheiro grande, tá? E que é também colocar o risco na sua conta, definir o quanto que está aceitando de perda. Existe uma regra padrão do mercado, que você está falando que a regra é uns 2% ao dia. Então, 2% da sua conta ao dia é um limite saudável para perda diária, né? Se você tiver algum loss na sua conta. E isso vai te manter mais dias, mais com combustível para operar. Só que se tu tem uma conta muito pequena, 2% não é nada. Não representa, vai representar centavos. Eu vou mostrar para vocês numa simulação com 10 e 50 dólares, para vocês verem como é que funciona. Então, qual que é a tendência e a forma de se operar quem tem conta pequena e se tem experiência é aumentar o risco de 5 a 10% de perda diária. Já é bastante para quem não tem experiência, porque isso aí vai exigir, né, um risco maior das operações, e se tu tiver muito loss, muita perda seguida, vai acabar estourando a sua conta antes do previsto, que não é bacana, né? A gente tem que se manter mais tempo no trade. Então, olha só essa tabelinha que eu montei aqui para vocês. Se uma conta de $10 inicial, ela tiver uma perda diária de limite diário de 5%, olha só o que acontece. Em 15 operações, na primeira, vocês começaram com 50, a sua conta ficou 9,50. Eu vou dar um zoom na tela depois na edição para vocês verem, tá? Mas se eu ficar continuando, perdendo 5% a cada dia, vocês vão ver que eu vou estar perdendo isso aqui por dia, por cada operação ou limite diário de operações. Vocês vejam que a conta, o saldo da sua conta vai diminuindo também. Então, depois de 15 operações negativas, eu comecei com $10 e agora eu estou com 4,87 na conta, a última operação. Tá? Comecei com 10 e eu saí com 4,87. Mas aí, turma, vocês têm que ter 15 operações negativas. Imagina perder loss. Foi perdendo uma atrás da outra. Se vocês fizerem isso 15 vezes seguidas, perdeu 50% da tua conta. Então, já começa a ver assim, que para perder, estourar uma conta no longo prazo, tem que se perder no gerenciamento de risco. 5% é pouco. Então, se vocês aumentarem isso para 10%, para arriscar um pouquinho mais, no primeiro dia vai ser $1, a sua conta aqui vai para $9. Depois vai reduzindo, provavelmente não vai chegar em 15 operações. A metade da conta vai chegar um pouquinho mais, eu não fiz a conta, eu vou fazer agora. E olha só o que acontece se vocês têm um pouco mais na conta. E aqui eu fiz um pouquinho diferente com os mesmos 5%, porém com um saldo de $50. Vou colocar a maiorzão aqui para vocês verem. Com $50, depois de 15 operações, eu tenho ali os 24, basicamente também, né, perdendo 5% ao dia, né, praticamente, vocês têm em 15 operações a metade da sua conta perdida, tá? Mas veja que a metade é $24. Porra, $24 te permite, mesmo reduzindo o tamanho do seu lote, consegue se manter mais tempo no trade, tá? Vamos voltar aqui de novo. Se eu tenho $10 na conta, tá? Eu começo a operar
No final eu tenho $5 na conta. Quanto que eu preciso para abrir uma operação no trade? Eu preciso, no mínimo, de $3 a $5. E eu vou mostrar isso na plataforma. Então, passou 15 operações, fiz muita coisa errada, eu já estou fora do mercado. Mas, por outro lado, operando com o mesmo limite de perda, com uma conta um pouco maior e arriscando também os 5%, eu chego lá em 15 operações de loss e eu ainda tenho, vamos arredondar, $25 na conta. Eu ainda consigo abrir mais operações, eu consigo ficar mais tempo no mercado. Eu poderia aqui com 25, eu poderia perder de 15 até 30 operações consecutivas que eu ainda teria combustível para continuar no trade. Mas aí você tem que também levar em consideração que se tu perdeu 5, 10 ou 15 operações consecutivas, tem algo errado com o seu operacional, tá? Aí você tem que voltar e colocar outros alertas e limites no seu gerenciamento de risco. Por exemplo, estou operando, fiz 3 operações no loss. Quando eu cheguei na quarta ou na quinta operação do loss, eu não opero mais nem na semana nem no mês e eu vou lá e reviso o meu operacional. Cara, tem alguma coisa errada. Perder 5 vezes é um problema que tem que ser analisado. E também a sua relação de risco e retorno. Se vocês estão perdendo aqui, eu estou fazendo uma análise só da perda, tá? Mas se eu estou perdendo 5%, quanto que vocês estão objetivando de retorno? Tem que ser no mínimo, turma, no mínimo 1 para 1, que já é muito arriscado, 1 para 2 ou 1 para 3. Então, se eu estou arriscando 5%, eu tenho que pegar um alvo de 5%, eu tenho que pegar um alvo de 10% ou um alvo de 15% de lucro, né? Por exemplo, aqui eu estou falando em $1, tá? Então, eu tenho que pegar $1 também. Ou eu tenho que pegar $2, ou eu tenho que pegar $3. Calma que na plataforma eu vou mostrar isso no detalhe, tá? Mas você tem que começar a ligar os pontos, tá? E vamos dar um giro aqui na plataforma, estou direto na Xstation 5, que é a plataforma que eu uso aqui para trade no mercado internacional e também utilizada no treinamento. Link está na descrição do vídeo, se vocês quiserem operar por ela. Várias vantagens, é a plataforma que mais cresce aqui no mercado e tem aqui embaixo também, ó, vai aparecer um QR Code e vocês podem dar um printão na tela. Estou aqui com o ativo EURUSD na tela. Quanto que eu preciso para abrir uma operação com o menor lote possível? Menor lote possível, 0.01, um microlote. Eu venho aqui, nova ordem, olha o que ele está me dizendo, que com 0.01 eu preciso na conta $5,31. Viram só? Eu preciso de $5 para operar. Então, se vocês têm uma continha de $10, vocês conseguem operar, por exemplo, o EURUSD com um microlote. E tá tudo certo, vai conseguir operar. Mas vejam qual que é o problema aqui da relação risco-retorno. E vai depender também da sua estratégia. Se eu operar com um microlote 0.01 e eu vou pegar e fazer, por exemplo, uma operação e eu vou simular uma perda, tá? Vou simular uma perda aqui. E vamos olhar aqui como é que ia funcionar a nossa tabelinha se eu iniciasse com $10 numa operação, ou no meu caixa, na minha conta aqui para operar, eu estivesse arriscando 5% por operação. Olha como fica arriscado. Eu vou dar uma simulada. Por exemplo, eu vou simular uma perda, né? Obviamente. Digamos que eu vou operar aqui, eu fiz uma operação de compra nesta região aqui, o famoso rompimento, né? O rompimento de pivô. Vejam só aqui, a gente está numa movimentação de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Claro, eu não estou vendo que isso aqui aconteceu, tá? Até, vamos dizer assim que eu vou colocar uma tarja aqui para eu não conseguir enxergar. Mas eu estou no movimento ascendente e eu acredito no rompimento deste topo aqui e segundo a estratégia, um indicador, enfim, que eu estou usando, eu vou fazer uma compra neste rompimento. Se eu faço a compra nesta região, eu tenho que colocar o meu stop em algum lugar. Via de regra, numa estratégia de rompimento, onde eu acredito que o mercado, vamos colocar e trocar a cor aqui, que se o mercado romper, ele vai pegar e avançar lá para cima, certo? Vai dar continuidade desse movimento de alta. E onde que está o stop loss da operação? Muitas vezes está abaixo
aqui o stop loss abaixo do candle gatilho ou do último fundo. E até seria a pior da situação, o stop loss seria aqui embaixo, tá? Neste pontinho, ou então no candle gatilho que deu a entrada. Vamos ver como que ficaria, tá? Numa conta de $10, e a gente pode usar aqui na Xstation 5, que é muito bacana, que auxilia para ver a relação risco-retorno, é pela própria cruzeta, ó. Por exemplo, se eu fiz a minha entrada aqui, neste último fundo, vejam o que está aparecendo ali na tela. Acho que vou ter que dar um zoom. Até esse stop loss, ele está dando 1,63 de prejuízo, menos 1,63. Se eu coloco o meu stop abaixo do último fundo, então, principalmente se for um fundo válido, onde vai garantir, onde vai dar a reversão do movimento, vejo que até este ponto aqui é $2,17. Aí imagina só, tu está operando com 0,01, tá? EURUSD, o menor lote possível, 0,01. Tu tem $10 na conta, e o teu stop da tua primeira operação, tá? O teu stop vai ser de menos $2. Quanto que $2 é proporcionalmente em relação à sua conta de 10? Aí, cara, vocês precisam fazer o mínimo de conta básica, tá? Eu poderia fazer de cabeça, mas só para exemplificar aqui como é que seria, se eu tenho $2 dividido por uma conta de 10, eu tenho 0,2 vezes 100, que vai ser 20%. Então, nessa operação aqui, a primeira operação que tu vai fazer, eu estou no menor gráfico saudável para se operar, M5, tá vendo? M5. Tempo gráfico de 5 minutos. Operação com lote mínimo, $10 na conta. Eu estou arriscando 20% da minha conta. E isso quer dizer, com 20% que eu estou arriscando, que se eu errar 5 vezes, turma, se tu errar 5 vezes, tu já estourou a tua conta. Tu já perdeu a tua banca, como você só, gurizada, que eu gosto de falar, já perdeu a tua conta, cara. Tua conta já foi pro saco. Então, operar com uma conta pequena te dá pouco fôlego, pouco combustível para principalmente proteger a sua posição com stop loss. Mas lá, se eu estou arriscando 5%, eu deveria arriscar 50 centavos na primeira operação. Então, se eu fizer a entrada neste ponto aqui, 50 centavos seria aqui, ó. Só essa recuada, olha só. Vamos zerar aqui. Só essa recuadinha que o preço já deu aqui, num gráfico de 5 minutos, já deu 80 centavos. 80 centavos de perda. Tá? Já deu 8%. Na sua primeira operação, já perdeu 8% aqui na sua conta. Então, fica muito complicado, turma. Fica muito complicado, fica muito arriscado, tá? Operar com uma conta pequena. Agora, é possível? É. Então, a única forma de operar com uma conta pequena é aumentando o risco, tá? Vamos fechar o parênteses disso. Eu enrolei, não falei da estratégia, né? Para conta pequena. Mas eu precisava desse alerta antes. Agora vamos para a estratégia para conta pequena, que é a estratégia que eu gosto de falar, que eu gosto e também ainda utilizo, estou sempre de olho, embora vocês tenham visto que eu tenha parado de usar muitos indicadores, mas a melhor estratégia é apostar naquilo que funciona. E a principal delas, eu gosto muito do setup do Aero Williams, o 9.1, o famoso 9.1. Muita gente achava que tinha sido o Palex que tinha criado a 9.1, porque no início agora da internet estava aparecendo muito o print que está na internet, que é esse print aqui do livro dele. Eu espero que ele não fique chateado, porque eu peguei no Google, tá? Está no Google. Então ele vai ter que abrir bronca com muita gente, mas isso aqui é do livro do Palex, tá? O setup 9.1 do Lero Williams é um cara que tem vários setups. E esse aqui é o mais interessante de todos, que, ao meu ver, para iniciantes e para qualquer conta. Porém, a conta pequena, vocês vão ter que ver que tem que dar uma inchada na conta. Não vai ser com $10, tá? Camarada lá que perguntou. Como é que funciona esse setup? Ele vai funcionar na compra, mas vai funcionar na venda também. Mas se tu tem conta pequena, tem pouco tempo para operar, cara, vai só na compra. Espera o setup na compra, tá? Como é que ele funciona? Primeira coisa, tu vê um ativo que está numa tendência de baixa. O mercado está numa tendência de baixa. Topos e fundos descendentes, trabalhando uma tendência de baixa. Segundo, vai esperar o rompimento, um candle de rompimento
da média de 9 períodos. Essa coisa lilás aqui, ó, é uma média de 9 períodos. Calma que a gente já vai olhar na plataforma depois, porque isso aqui é um setup que vocês podem utilizar em qualquer plataforma de trade, tá? Vocês vão esperar um candle de alta que ele vai fazer um rompimento da média de 9 períodos exponencial. Esse cara aqui, ele é o gatilho dessa operação, tá? Ele que vai dizer assim, ó, está acionado, está o alerta do setup. Quando der o fechamento rompendo a média de 9 períodos, tu teve um alerta da sua operação, que é esse candle aqui. Qual que é o gatilho para a entrada? Qual é aquele momento assim, ó, beleza, agora eu vou apertar o botão, vou boletar e vou comprar. Tu vai marcar a máxima desse candle que rompeu a média de 9 períodos e virou a média para cima. E aí tu vai marcar, que nem diz aqui, vai marcar a máxima. E vai esperar romper esse candle, que nesse caso aqui, o próximo candle, ó, candle de gatilho, o candle da confirmação, rompeu, né? Você veja que ele pegou e abriu, ficou maiorzinho, pode ficar maior assim, ó, passou da máxima do candle de gatilho. E aí tu fez a compra. A compra, ela tá armada aqui, tá? Para fazer esse tipo de operação, é um tipo de compra que a gente usa assim, buy stop. Vocês podem fazer a entrada a mercado ou pendurar uma ordem de compra gatilho. Quando tocar na máxima, ele vai ser acionado. E por sinal, turma, em breve estou refazendo um treinamento sobre tipo de ordens. Vai ficar bem bacana, porque tem muita gente que tem erro operacional por conta de ordens, tá? E o stop loss, onde é que vai, já? Ele vai na mínima do candle gatilho, tá? Ou na mínima, um tick abaixo, um spread, né, abaixo, uma tolerância de spread abaixo. Vamos olhar na plataforma como é que funciona. Vamos lá, eu estou aqui de novo no EURUSD. Primeira coisa que vocês precisam é colocar a média móvel exponencial. Média móvel exponencial, 9 períodos, eu vou deixar bem grossa aqui, para vocês verem. Então isso aqui é uma média móvel. O que é uma média móvel? Não é o objetivo desse treinamento, dessa aula, mas é uma média, é um valor que ele vai pegar os 9 últimos candles, vai calcular uma média baseado exponencialmente, ponderando os últimos candles com maior valor, e ela fica bem grudadinha assim, ó, é uma curva que fica bem grudadinha. Por ser 9 períodos, olha como é que ela fica bem grudadinha. Onde que está o gatilho da entrada? O gatilho da entrada está aqui, ó. Você vê um ativo operando com tendência baixista. A gente está operando o 9.1 de compra, certo? É só isso que vocês têm que olhar. O mercado está fazendo topos e fundos descendentes. Aqui tu consegue ver que é uma tendência de baixa, tá? Ó, tá fazendo topo fundo, perdeu um fundo. Tá fazendo movimentação de baixa. Ó, preço sempre trabalhando maior parte do tempo abaixo da média. Vários sinais, né? Embora ele tenha violado essa região, ele só fez uma pernada aqui de queda para baixo. Então, ainda não é uma confirmação da tendência de baixa, tá? Só depois que ele rompe esse fundo, tu tem a confirmação e vai fazendo zigue-zague descendentes. Então, tu vai esperar, ó, o momento que os candles estiverem bastante tempo abaixo da média, fazendo topos de fundo descendentes ou trabalhando abaixo. A partir do momento que tu tem uma virada e um candle que rompe a média móvel de 9 períodos. Olha só aqui. Ele rompeu a média móvel de 9 períodos aqui e também deixou um gatilho na máxima. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um zoom bem bacana aqui para não ter erro. Ó. Agora sim. E vamos colocar assim, ó. Eu tenho, vejam só, aqui eu tenho um candle que fez o rompimento da média móvel de 9 períodos e eu marco a máxima dele. Vamos deixar assim, ó. Pronto, agora sim. Então, o preço veio fazendo topos e fundos descendentes. Eu tenho um candle que rompe a média móvel de 9 períodos. Depois que ele faz esse rompimento, vejo que a média fica levemente apontada para cima, né? Ó, ela está apontando para cima. E aí tu vai fazer o seguinte, vai marcar aqui a máxima, o high dele, né? Que nesse caso não deixou pavio. Mas se ele tivesse deixado um pavio aqui, assim, teria marcado a máxima desse candle aqui. Não deixou pavio, então tu vai pegar e marcar a máxima. E vai pendurar uma ordem aqui. Vai pendurar uma ordem ou vai fazer uma entrada a mercado. Se o próximo candle ele abrir acima desse nível, tu vai fazer a compra. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui é a minha entrada,
E aqui embaixo, na mínima do candle de gatilho, eu vou colocar o meu stop loss. Acionado o trade, porque ele rompeu o nível, e estou agora comprado na operação. E vai conduzindo o trade, vai conduzindo o trade. Olha onde é que está o stop. O stop está aqui abaixo. Ele é um setup muito bom, mas ele só tem um problema. Muitas vezes, quando o candle que faz o rompimento da média móvel de 9 períodos, ele é um candle de força, é um candle de corpo expressivo, ele pode deixar um stop longo, dependendo do seu gerenciamento de risco. E a gente já vai ver quanto é que isso vai refletir. E qual é a minha saída do preço? Ó? O preço começou a trabalhar, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, chegou até a rasgar lá para cima. Vejam só como esse trade aqui foi muito bacana. Ó. Foi muito... Meu Deus do céu. Vejam só por que ele tem grande potencial. Porque quando a gente tem uma média, um ativo trabalhando, uma tendência de baixa, e ele rompe a média 9 períodos, pode ser o primeiro indício do início, o início de uma nova tendência. E pegar um movimento numa nova tendência logo no início é onde vai te dar esses movimentos explosivos. E aí olha a relação risco-retorno dessa operação aqui. Para isso eu vou usar uma ferramentinha ajustada de Fibonacci. Eu tenho aqui muito mais, tá? Eu arrisquei 100% aqui e eu peguei 200, 300, 400. No mínimo 1 para 4 eu teria pego nessa operação, com 9,1 de compra, tá, turma? E onde é que eu saio da operação? O Larry Williams diz que a gente tem que sair da operação quando o candle virou abaixo da média móvel de 9 períodos, que seria aqui no final do dia, ó. Praticamente aqui, ó. Aqui teria saído do trade da operação, então teria dado tudo isso daqui. Vamos ver quanto é que deu esse trade aqui, da média móvel 9 períodos. Teria dado entrada aqui embaixo e a saída aqui em cima. Teria te dado 8 dólares e 41 centavos. Olha só, tu quase teria dobrado a sua conta com uma operação. Porém, qual que é o problema operando, né, que nem eu falei, com uma conta pequena? Trabalhando com o menor lote possível, 0,01. Aqui no gráfico de M5, olha quanto é que ficou o stop dessa operação. Se tivesse, pega o stop, né? 1,35, 1,32. O stop loss de 1,32. Que para uma primeira operação, isso aqui corresponde a 13% de stop na sua primeira operação. Por quê? Para uma conta, claro, né? Vamos fazer a continha. Para uma conta inicial de 10 dólares, certo? Seria 1,32. Olha só, se tu tivesse 50 dólares na conta, tu poderia perder até 2,50. 2,50 na primeira operação, que é corresponder a 5% da sua conta. Tá? Então, por isso que ter mais capital na sua conta vai te dar mais fôlego, mais combustível, mais chance de se manter no trade. De forma proporcional, a rentabilidade foi a mesma, tá? Para uma conta pequena, para uma conta grande. Só que aqui o risco foi maior para uma conta pequena. Tá? Aqui eu estou arriscando, aqui 1,35 corresponde a 1,35 numa conta de 10 corresponde a 13%. Mas 1,35 numa conta de 50 dólares é 2%, 2,7%. Veja como é muito menor. Então eu saio de 13% de risco e agora eu fui para 2% de risco. Só porque a minha conta ela saiu aqui, ó. Só porque a minha conta saiu de 10 dólares, foi para 50. Então se dê o trabalho, vamos dizer assim, de juntar mais dinheiro, turma, tá? Junta aqui no mínimo 50, quer começar a fazer os seus primeiros trades, cara, 100 dólares na conta. Imagina, 100 dólares na conta, perdeu 5%, é 5 dólares só que vocês vão perder por operação, turma, tá? E com um potencial de quê? De 3 para 1, vão ganhar 15. Então tu vai perder 5, vai ganhar 15. Cara, o mínimo de matemática vocês têm que fazer para ser lucrativo no longo prazo, tá? Não só lucrativo, né? Mas também para não estourar e perder as contas de vocês, tá? Era isso daí. Qual que é o setup? Respondendo a pergunta do camarada, o meu setup, que eu recomendo para todo mundo que fala comigo, o principal é o 9.1 e depois tem a condução na média móvel de 20 períodos,
que também é um setup muito bom, que é o PC, nesse caso de compra. Mas, quer ter uma operação, 9.1 na veia é o melhor, ao meu ver, sem sombra de dúvidas. Beleza, turma? O vídeo ficou longo, dei uma enrolada bastante, mas é que é o meu jeito de explicar aqui para vocês, tá? Da real, sem muito mistério. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no comentário. Tô tentando conseguir um desconto aqui pra galera, pra gente, pra adquirir umas camisetas. Então, acompanhe também os próximos vídeos. Valeu!